de fato, Fabíola, eu acho que você conseguiu exemplificar exatamente o que todos nós sentimos, né? E eu cheguei a colocar isso ontem, inclusive, durante os trabalhos da CPI. Nenhum outro dia, para mim, foi tão estarrecedor do ponto de vista de informações do que o que nós obtivemos ontem. Eu me lembrei, José, você que é um grande estudioso, me lembrei lá dos campos de concentração nazista, aqueles experimentos os mais bizarros possíveis com cobaias humanos, né? Então, foi basicamente isso que eu lembrei quando a gente ouve, por exemplo, o relato da advogada em relação à forma, não é, que aconteceu pela rede Prevent Senior e com idosos. A população de lá é uma população de 68 anos de idade para cima, é a média da maioria absoluta dos seus credenciados. Então, veja o que é. Alguém chega no hospital com a Covid, um vírus terrível, né? Que há todo um critério e um cuidado com orientação minuciosa, fruto de estudos intensos, né, de pesquisadores de todo o mundo, e que os países do mundo inteiro passaram a acompanhar, e, de repente, aqui no Brasil, numa rede de planos de saúde, não é, na sua rede hospitalar, se busca, por exemplo, hidroxicloroquina como alguma coisa que vai se dar esperança de vida a essas pessoas, e se tenta maquiar uma imagem, se tenta criar uma imagem que não existe. Lembra que tudo se começou quando os médicos começaram a pedir, por exemplo, as EPIs. Você imagina o que é os funcionários desse hospital dentro de uma UTI tratando Covid, não serem obrigados ou não serem orientados, ou até mesmo ser o inverso, serem orientados a não usar máscara. Meu Deus, isso é algo criminoso, isso é algo realmente inaceitável. Então, as informações foram estarrecedoras, foram realmente graves, claramente crime contra a saúde pública, crime contra a humanidade, porque o que aconteceu através da rede Prevent Senior foi a terceirização do que o governo fez de forma direta no estado do Amazonas. No Amazonas, quando se precisou, por exemplo, de oxigênio, se mandou hidroxicloroquina, 120 mil comprimidos. E a doutora Mayra, a mesma que atuou no caso do Amazonas, foi o mesmo que atuou no caso da Prevent Senior. Ela usou a Prevent Senior como se fosse assim, ali uma chancela, o endosso da ação negacionista do governo federal. Tanto que uma nota explicativa do Ministério da Saúde, ela fazia referência à Prevent Senior. Os médicos que assinaram aquela nota explicativa, informativa do Ministério da Saúde, elas eram da Prevent Senior, que estavam ali na linha de frente daquele muito cruel, muito desumano, muito criminoso. Lembra aí ontem não sei se ocorreu essa reunião, mas pelo que eu soube, havia no Senado ontem um ou dois desses médicos da Prevent Senior que ajudaram a elaborar esse dossiê sobre as irregularidades praticadas nessa rede hospitalar. A senhora viu esses médicos, participou de conversa com eles? Há alguma perspectiva de que um médico desses fale? A advogada ali nos bastidores, ela disse se há esta perspectiva, porque me parece que agora virou um segredo de polichinelo também o anonimato desses médicos, né? Porque o Ministério Público de São Paulo não vai ouvir a advogada, né? Vai ouvir os médicos, né? Então, eles não há essa perspectiva de que falem na CPI? Josias, não há dúvida que, de fato, eles deverão ser ouvidos, no caso, em relação ao Ministério Público. Nós estamos numa reta final da CPI. Nós temos aí, eu acho que mais uma, no máximo, 2 semanas de depoimento para a finalização dos trabalhos da comissão. Eles, de fato, conversaram conosco, mas a ideia, de fato, é que eles continuem no anonimato. Lembra o que aconteceu aí com a advogada? Ela teve o apartamento dela invadido, não é? Por criminosos que foram até lá, retiraram, inclusive, os seus aparelhos de computadores, enfim. E realmente o que eu acho, senadora, é que hoje a Prevent Senior já sabe quem são esses médicos, né? São 12 médicos, evidentemente, a empresa que supostamente teria interesse em prejudicá-los, ela sabe quem são, né? Então, é um anonimato que eu não consigo entender, sinceramente. Enfim, é uma decisão deles em relação à defesa da própria vida, há um temor muito grande em relação à perseguição, em relação
Como eu disse, a própria vida, Josias. A advogada, ela teve o apartamento dela invadido, ela é ameaçada de morte com frequência, inclusive até solicitamos o apoio da CPI em relação a ela. Ela é uma menina jovem, brava, determinada, mas ela tem toda uma situação também de muitas ameaças em torno dela, da mesma forma também os demais médicos. Então, se eles não se dispuseram, na verdade, a conversar de forma aberta com a CPI, é claro que a gente respeita, não é? Totalmente a decisão deles individual. Agora, o nível de informações que eles estão passando para a gente é muito importante, porque a gente vai proceder exatamente o indiciamento dos diretores que submeteram, que impuseram, e aqueles que não se submeteram foram demitidos, não é? Da rede Prevent Senior. Então, informações de fato que são fundamentais e que eles estão contribuindo aqui com os trabalhos da CPI. Ô, senadora, em relação aos conselhos, né? Há muita cobrança em relação aos conselhos. A CPI pretende, diante de tudo isso que a gente ouviu ontem, pretende convocar o Conselho Federal de Medicina, ou o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Isso está previsto? Nós temos, inclusive, já aprovado o requerimento em relação ao Conselho Federal de Medicina, Fabíola. O grande problema na CPI é que a gente corre contra o tempo. A CPI ela tem prazo para terminar, né? Ela tem foco, ela tem prazo, ela é toda, não é, dirigida ali, dimensionada pelo que diz o regimento interno do Senado. Então, não acredito que a gente ainda possa ouvir o presidente do Conselho Federal de Medicina, que é uma pessoa também que, como todos nós sabemos, ele procura algum palco, às vezes, para tentar se expor e aparecer, né? Então, possivelmente não, mas a gente fará, de fato, aí os encaminhamentos necessários do ponto de vista de indiciamento. Lembra que o Conselho Federal de Medicina, quando o Mandetta ele denuncia a Prevent Senior, ele é demitido 16 dias depois de ser demitido 16 dias depois, 48 horas após a demissão dele, o Conselho Federal de Medicina muda o protocolo em relação à autonomia médica. Então, parece ali tudo muito, não é? Tudo muito casada, essas ações que aconteceram numa ação pactuada, que está muito clara, não é? O governo federal, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia. Lembra que a advogada colocou isso, que havia, por exemplo, alguns servidores do Ministério da Economia que disseram, olha, nós temos que trabalhar aqui, vamos tentar evitar lockdown por conta da questão econômica. Então, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, portanto, o governo federal, junto a uma rede que tentou chancelar essa decisão negacionista do governo federal, pactuada com o Conselho Federal de Medicina. Então, foram ali, na verdade, 3 pontos de uma mistura, de uma combinação mortífera, numa combinação criminosa, que não há dúvida, o número de casos de mortes que foi apresentado pela Prevent Senior, eles foram subnotificados claramente. A média que nós temos ali, que é apresentada formalmente pela rede, é de algo em torno de 25% de mortes, no caso de internados, não é? E algo em torno de metade no caso de UTI também. Mas, com certeza, os números foram muito maiores. Se a gente tem, numa primeira rodada, de 120 casos, dos casos de São Paulo, e você tem 80 de apenas um hospital, é óbvio que houve, depois disso aí, uma subnotificação, porque houve uma alteração em relação a esse percentual de mortes. Então, é uma ação que merece, naturalmente, uma atenção diferenciada, crime contra a saúde pública, não é? Ação, de fato, criminosa, crime contra a humanidade, porque foram dezenas de famílias, de fato, milhares, né, de famílias, de fato, prejudicadas que tiveram atendimento nessa rede hospitalar.